Olá! Nossa análise de hoje mergulha num tema que, olha, toca muita gente. A busca por autenticidade na fé, especialmente em práticas religiosas contemporâneas. A gente vai se basear numa única fonte, que é um vídeo do YouTube do pastor Ailton Santana. O nome é Culto Artificial. Conhece? O título já é uma provocação, né? Total. E a questão que ele levanta é central. O que, afinal de contas, define um culto artificial? A tese do vídeo é que existe uma desconexão, sabe? Uma desconexão cada vez maior entre o que se demonstra por fora e o que se vive por dentro. Isso em muitos círculos religiosos. Exato. E o foco da crítica é bem específico, né? Ele aponta para os movimentos pentecostais e neopentecostais. São aquelas vertentes conhecidas pela ênfase na emoção, nas manifestações mais, digamos, visíveis do Espírito Santo, como as danças, o falar em línguas, aquela energia toda. E é importante dizer, a fonte não critica a manifestação em si, mas o momento em que ela se torna uma performance. É exatamente esse o ponto. E a fonte ancora essa ideia de performance numa crítica que é antiga, que vem do próprio Jesus. Ele cita a passagem: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." A crítica é a uma religiosidade de aparências, uma hipocrisia, segundo o autor, onde o gesto substitui o sentimento real. E ele dá exemplos bem práticos disso. Um que me chamou muita atenção foi sobre o louvor, o canto. Sim, esse exemplo é muito bom. O argumento é que, no texto bíblico, as pessoas cantam como uma consequência da alegria. A alegria já está lá, transbordando, sabe? E o canto é a expressão disso. Certo. A crítica do vídeo é que hoje, em muitos lugares, a lógica se inverteu. A pessoa está triste, está vazia e canta para tentar ficar alegre. O canto vira uma ferramenta para fabricar um sentimento que não existe. É curioso, isso me lembra um pouco a lógica do finge até conseguir, do mundo corporativo. Exato. A gente sorri na reunião para tentar se sentir mais confiante. A fonte está dizendo que essa mentalidade se infiltrou na igreja. A ação passa a vir antes do sentimento, na esperança de que o sentimento venha no embalo. É exatamente essa a analogia. E não para no canto, ele estende isso para dons espirituais, como o falar em línguas ou as profecias. A crítica é que essas manifestações, que deveriam ser um transbordamento genuíno, passam a ser usadas para atingir um resultado. Alguém fala em línguas para provar para os outros, ou até para si mesmo, que está cheio do espírito, mas a vida da pessoa durante a semana não reflete nada daquilo. E a questão das profecias é ainda mais forte, pelo que eu vi. Muito mais. O autor do vídeo critica duramente o uso da expressão "eu profetizo" na sua vida, que se tornou muito comum. Segundo ele, isso é usado por pregadores para projetar uma imagem de fé, de autoridade, quando na verdade estão só verbalizando um desejo humano, uma vontade positiva. Entendi. E a fonte é taxativa nisso, ela diz na lata: a grande maioria dessas profecias simplesmente não acontece, não se cumpre. Entendi. Então a crítica é que a manifestação externa, o canto, o falar em línguas, A profecia. isso, a profecia, está sendo usada como uma ferramenta para fabricar um sentimento ou uma imagem que não é real. Isso é uma acusação bem séria. Imagino que a fonte tenha usado alguma imagem forte para amarrar essa ideia, certo? Usou. E aqui é onde a análise fica realmente profunda. Ele recorre a uma história bíblica muito conhecida, mas dá a ela uma interpretação, nossa, surpreendente. A história do véu de Moisés. Ok, lembro das aulas de catequese. Moisés desce do monte com as tábuas da lei. O rosto dele brilha tanto por ter estado na presença de Deus que ele precisa colocar um véu para não ofuscar as pessoas, é isso? Essa é a interpretação mais popular. Mas o autor do vídeo, se baseando nos escritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele vira essa ideia de ponta cabeça. Ele argumenta que a glória no rosto de Moisés era real, sim, mas era temporária. Ela se esvaía, ia diminuindo com o tempo. Sei. Então, segundo essa leitura, Moisés passou a usar o véu não para esconder a intensidade do brilho, mas para esconder o desvanecimento da glória. Peraí, isso é uma virada de chave completa. Não é? Quer dizer que o véu não era um sinal de sou tão santo que preciso me cobrir, mas sim de a glória está indo embora e eu não quero que percebam. Exatamente. Isso muda tudo.
É quase uma admissão de insegurança, uma tentativa de gerenciar a percepção das pessoas. Exatamente. O véu se torna um instrumento para manter a aparência de uma glória que já não está mais lá com a mesma força. Ele esconde a ausência, não a presença. E é aqui que a fonte faz a conexão direta com os cultos de hoje. Ok. A analogia do véu é poderosa. Então, se o véu de Moisés escondia a ausência de glória, o que seria o véu de hoje? Imagino que a fonte esteja falando da parte mais espetacular do culto, certo? As luzes, a produção... Precisamente. A tese do vídeo é que em muitas igrejas, a glória de Deus, a presença genuína, se foi. Ou diminuiu muito. E para que as pessoas não percebam essa ausência, a liderança coloca um véu moderno. E esse véu é composto por artifícios. Que seriam? Ele lista vários. Máquinas de fumaça, luzes de show, coreografias, um som impecável, telões de LED, tudo que cria um espetáculo sensorial. Mas espera aí, uma boa iluminação ou uma música bem produzida não podem simplesmente ajudar a criar um ambiente de reverência? Onde que a fonte traça a linha entre ajudar a criar uma atmosfera e fabricar uma experiência? A linha, segundo a fonte, está na intenção e na dependência. O problema não é o recurso em si, mas quando ele se torna o protagonista. O autor descreve pregadores que andam de um lado para o outro no palco, que gritam, que criam barulho e agitação constantes. A crítica é que essa movimentação toda é um artifício para dar a impressão de que algo está acontecendo, para preencher o vazio deixado pela ausência da presença real. Nossa. A afirmação dele é muito forte. Ele diz que a maior parte da glória vista nas igrejas na última década seria provocada por esses artifícios e não genuína. É uma acusação de que a experiência está sendo manufaturada. Se todo esse aparato, a fumaça, as luzes, os eventos criativos, são só um véu para esconder uma ausência, qual seria a solução proposta no vídeo? Como é que se remove o véu? A solução que ele propõe é quase um anticlímax de tão simples. Ele argumenta diretamente contra a ideia de que a igreja precisa estar sempre inventando coisas para não cair na rotina. Certo. Ele diz que essas invenções, novos grupos, campanhas temáticas com nomes de efeito, movimentos especiais, no fim das contas acabam virando uma nova rotina, um novo artifício. É como se o pão da vida, que seria Jesus, não fosse suficiente e fosse preciso adicionar vários recheios para torná-lo mais palatável. E qual seria o caminho, então? Desligar as luzes e a máquina de fumaça e esperar que algo aconteça? Parece um pouco simplista. É mais profundo que isso. A proposta é uma mudança de foco. Em vez de criar programas para levar as pessoas até uma vida espiritual, a fonte inverte a lógica. A proposta é um retorno radical básico. Mais oração, uma busca genuína e individual pela presença de Deus e um foco absoluto na pregação da palavra. Pura e simplesmente. Então a ideia é que a motivação deve vir de dentro, a partir do entendimento da palavra e não de um estímulo externo, tipo uma campanha ou um evento especial com um nome impactante. O foco muda da programação da igreja para a transformação do indivíduo. Exatamente. O argumento dele é que hoje se criam programas para tudo. Programa de oração, campanha de jejum, mês da evangelização. Sim, é verdade. A lógica do vídeo é: não crie um programa para fazer as pessoas orarem. Pregue a palavra de uma forma tão poderosa, tão pura, que a oração se torne uma consequência inevitável e natural na vida delas. A transformação vem de dentro para fora e não por um estímulo vindo do palco. Ou seja, a causa e o efeito são reorganizados. Em vez de o evento gerar a espiritualidade... A espiritualidade genuína, nutrida pela palavra, é que deveria gerar as ações como orar ou jejuar de forma espontânea. Perfeito. É uma crítica direta a uma abordagem que se tornou muito gerencial, focada em métodos, estratégias, métricas de engajamento. Sim, como se a igreja fosse uma empresa que precisa manter o cliente interessado. Exato. A solução proposta é confiar que a substância espiritual, a palavra, é suficiente por si só para mover as pessoas.
Menos produção, mais essência. Então, o que isso tudo significa no final das contas? Desempacotamos aqui uma perspectiva bem contundente, né? Que critica essa tendência de cultos cada vez mais performáticos e, na visão da fonte, artificiais. É um convite para olhar além da fumaça, das luzes e da emoção coreografada e se perguntar: o que de fato sustenta a minha fé ou a fé da minha comunidade? Qual é a substância por trás do espetáculo? Exato. E a fonte nos deixa com um pensamento final que é bastante provocador, quase uma inquietação. A sugestão implícita no argumento do véu de Moisés é que muitos líderes religiosos sabem que a glória não está mais presente como antes. Eles percebem o desvanecimento. Entendi. Mas, por medo ou por pressão, continuam colocando o véu, criando essas experiências artificiais para manter as aparências, para manter o sistema funcionando e as pessoas vindo. Isso levanta uma questão crucial para qualquer pessoa que observa ou participa dessas comunidades. Com certeza. A questão que fica no ar é: qual é a diferença entre um ambiente que é projetado para facilitar uma experiência espiritual genuína e um ambiente que é projetado para simulá-la? Onde exatamente fica essa linha tão tênue? E, talvez mais importante, estamos dispostos a encarar o que acontece quando o véu é removido?